Existe um instante silencioso na vida em que você percebe que algo está mudando dentro de você, mas ainda não consegue explicar o que é. Uma inquietação que cresce no peito, uma sensação de que o mundo ao seu redor está se reorganizando de um jeito estranho, quase impossível de traduzir em palavras. E talvez seja justamente por isso que você está aqui, ouvindo isso agora, porque algo em você já percebeu que 5 sinais começaram a aparecer. Discretos, súbitos, quase imperceptíveis, anunciando que algo gigante, maior do que qualquer coisa que você imaginou, está vindo em sua direção. Carl Jung dizia que a vida sempre fala primeiro na linguagem do símbolo e só depois na do entendimento racional. É por isso que você sente antes de compreender. É por isso que o corpo percebe antes da mente. É por isso que, quando algo enorme está prestes a acontecer, você começa a se transformar em silêncio, como se o universo estivesse preparando você por dentro, antes de mover qualquer peça lá fora. O primeiro sinal sempre surge como uma ruptura interna, uma sensação de que você não pertence mais à vida que viveu até aqui. Pessoas que antes faziam sentido, agora parecem distantes. Lugares que antes te acalmavam, agora te deixam inquieto. Rotinas que antes te definiam, agora parecem pequenas demais para quem você está se tornando. É desconfortável, mas não é acaso, é expansão. E toda expansão começa com uma leve sensação de inadequação, como se o seu antigo eu já tivesse ficado apertado demais para que está nascendo. A neurociência mostra que, quando estamos prestes a mudar de fase, o cérebro ativa áreas associadas à expectativa e à vigilância, não por medo, mas por adaptação. Significa que você sente um chamado antes mesmo de entender o caminho. Jung chamaria isso de sincronicidade psíquica, quando algo desperta dentro de você porque algo maior já está se aproximando, mesmo sem provas externas. Você não está imaginando, você está percebendo. E então vem aquele segundo movimento interno, sutil, mas poderoso. Uma sensação quase misteriosa de que certos padrões estão se repetindo, mas dessa vez com outro significado. Pessoas que ressurgem do nada, coincidências que acontecem em sequência, números que parecem perseguir você, oportunidades que aparecem como se estivessem sendo empurradas para o seu caminho. A psicologia chama isso de atenção seletiva e Jung chamava de indicações simbólicas. A diferença é que você não está apenas notando, você está sendo guiado. E talvez lá no fundo saiba disso. Mas a parte mais intrigante e que quase ninguém entende no começo é que antes de algo gigante chegar, o universo tira do seu caminho tudo aquilo que não combina com a sua próxima versão. Relacionamentos começam a mudar, laços superficiais se rompem. Há pessoas que simplesmente desaparecem do seu campo emocional. Existe uma razão científica para isso. O cérebro começa a desinvestir energia emocional daquilo que não contribui para a sua evolução. Jung dizia que isso é o self reorganizando a sua existência, devolvendo você ao seu eixo verdadeiro, preparando o espaço interno para o novo. É por isso que você sente esse misto de vazio e expectativa. É por isso que o coração parece procurar algo que você ainda não pode nomear. É por isso que você sente que o que está vindo não é pequeno. E você está certo. Talvez você ache coincidência, talvez ache exagero. Mas você não estaria ouvindo isso se algo dentro de você não estivesse em movimento. Pessoas que estão adormecidas não procuram por esse tipo de mensagem. Pessoas presas na própria rotina não sentem essas antecipações internas. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu, ainda que não consiga explicar, que algo grande realmente está te chamando. E antes de continuarmos, respire fundo. Sinta o que seu corpo está dizendo agora, porque cada parte desse texto foi construída para alcançar a parte de você que já está mudando. E essa mudança não é um acaso, é um chamado. E se você está sentindo que isso faz sentido, mesmo sem entender completamente, então você está mais preparado do que imagina. Continue aqui comigo, a jornada está só começando e você não está ouvindo isso por acaso. Quando você começa a perceber esses sinais surgindo em sua vida, mesmo que de forma tímida, silenciosa, quase imperceptível, é porque algo dentro de você está despertando para uma nova frequência. Não é superstição,
Não é coincidência, não é um delírio otimista. É psicologia profunda. Jung chamava isso de sincronicidade, quando o mundo externo passa a refletir exatamente o que sua psique interna está construindo, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. E é curioso, porque quando algo grandioso está se aproximando, a vida não avisa com fogos de artifício. Ela avisa com pequenas rachaduras, pequenos desconfortos, pequenas intuições. É o desconforto que vem antes da expansão, a confusão que antecede a clareza, a sensação de que tudo está ficando apertado demais para a pessoa que você já foi, porque um espaço maior está sendo preparado para quem você está prestes a se tornar. Você começa a sentir que não pertence mais aos mesmos lugares, às mesmas conversas, às mesmas pessoas. Isso não é perda, é transição. A mente, quando está prestes a crescer, passa por uma tensão psicológica semelhante a um músculo prestes a ser fortalecido. Primeiro dói, depois expande. Neurocientistas descrevem isso como reorganização neural, períodos de caos emocional seguidos por grandes saltos de percepção. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente nesse ponto, aquele ponto onde a dor deixa de ser apenas dor e se torna sinalização. O universo não está te punindo quando tira coisas da sua vida. Ele está te preparando quando remove o que não te permite crescer. E quando algo gigantesco está se aproximando, um dos primeiros sinais é esse, o colapso aparente. Coisas que antes funcionavam começam a ruir. Planos antigos deixam de fazer sentido. Você sente um vazio estranho, como se estivesse no corredor entre duas portas, a que se fechou e a que ainda não se abriu. Esse vazio não é um erro, é o espaço onde algo novo entra. Jung dizia que a vida não tolera o vácuo psicológico. Tudo que sai abre espaço para algo que está chegando. Só que antes desse algo chegar, você precisa sentir como é ficar sem o antigo. É isso que faz muitos desistirem no meio do caminho, confundir o processo de transição com fracasso. Mas você está começando a entender. Outro sinal profundo é quando você começa a ter uma sensação inexplicável de urgência. Não uma urgência ansiosa, mas uma urgência silenciosa, como se algo dentro de você sussurrasse: prepare-se. A ciência explica isso como ampliação da sensibilidade interoceptiva, sua mente captando mudanças internas antes que você consiga traduzi-las em palavras. Jung explicaria como o self, a sua essência, chamando você para sua verdadeira rota. E é aqui que muitas pessoas tropeçam. Quando começam a sentir esse chamado, tentam silenciar, ignorar, racionalizar, mas talvez você esteja fazendo o contrário. Talvez você esteja ouvindo. E por isso, está aqui. E existe um sinal ainda mais forte, talvez o mais subestimado, quando a sua vida começa a te apresentar repetidamente os mesmos temas, as mesmas lições, as mesmas situações, até que você as compreenda. Jung dizia que o que você resiste, persiste, e que tudo aquilo que você evita olhar se transforma no arquétipo que governa a sua vida por trás do pano. Então, se nos últimos dias, semanas ou meses você percebe que determinados padrões estão voltando à tona, relacionamentos que falharam repetindo a mesma dinâmica, oportunidades recusadas retornando com uma nova face, medos antigos ressurgindo com intensidade, isso não é azar, isso é alinhamento. A vida repete até que você esteja pronto para avançar. E talvez você não perceba agora, mas isso significa que algo maior está se alinhando dentro de você. Porque o universo não entrega algo grandioso a uma mente não preparada. Primeiro ele confronta, depois ele molda. Só então ele entrega. E se você está aqui, ouvindo cada palavra, absorvendo cada sensação, é porque uma parte sua está preparada para reconhecer esses sinais, mesmo que outra parte ainda esteja aprendendo a confiar. E se você está sentindo esse chamado, essa inquietação, esse movimento interno que você não consegue explicar, fique, permaneça, continue escutando, porque isso não é coincidência, é direção. Há momentos da vida em que você sente, sem entender exatamente como,
que algo enorme está se movendo nos bastidores da sua existência. É como se sua alma estivesse sussurrando, pedindo silêncio, pedindo coragem, pedindo foco, porque uma virada gigantesca está a caminho. E nessa etapa mais profunda da jornada, Carl Jung chamaria isso de sincronicidade ampliada, quando as peças começam a se encaixar de um jeito tão preciso que você percebe que nada disso poderia ter sido coincidência. Não mais. Agora, o que você vive é um alinhamento, um movimento silencioso entre a sua psique e aquilo que o universo vem tentando entregar faz tempo. E se você está ouvindo isso agora, é porque a vida está tentando te preparar para uma transformação que nunca acontece de forma leve. Mudanças grandes sempre chegam com certo tipo de turbulência emocional. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque a mente humana resiste ao desconhecido. A neurociência chama isso de viés de ameaça, quando tudo que é novo parece perigoso, mesmo que seja exatamente aquilo que você precisa para evoluir. E é aqui que entra o grande sinal, o mais difícil de reconhecer, quando tudo parece que está desmoronando, mas, na verdade, é você quem está sendo reorganizado. Você percebe esse sinal quando começa a sentir desapego de coisas que antes definiram seu valor. Não é desinteresse, é evolução. Você olha ao redor e percebe que certas pessoas, certos ciclos, certos comportamentos ficaram pequenos demais para o tamanho de quem você está se tornando. E essa sensação dói, porque você não está perdendo pessoas, você está perdendo versões antigas de si mesmo, versões que não combinam mais com o que está chegando. E então vem aquele vazio, aquele silêncio interno que assusta. Jung dizia que esse silêncio é, na verdade, um portal. O ponto onde sua consciência entra em contato com o self, seu núcleo mais profundo, sua essência, aquilo que você é antes de qualquer máscara. E quando você entra nesse silêncio, você começa a perceber que aquilo que você chama de vida bagunçada é, na verdade, uma reestruturação profunda, feita por algo maior do que você consegue controlar. E os sinais ficam mais claros. Você começa a sentir que não pode mais ignorar o incômodo que te chama para mudar. As pequenas irritações do cotidiano se tornam alarmes. O que antes você tolerava, agora parece pesado demais. E isso não é fraqueza. Isso é o seu sistema emocional te preparando para entrar em um novo nível de existência. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva transformacional, quando sua mente não suporta mais aquilo que não condiz com quem você está se tornando. E é por isso que, nesta fase, o universo começa a mexer nas suas estruturas internas. Você sente vontade de recomeçar, de romper padrões, de criar algo novo, de ser alguém melhor. E esse desejo não é aleatório. Ele é uma resposta energética do seu inconsciente ao fato de que algo grandioso está se aproximando. É como se a vida dissesse: você precisa se fortalecer antes de receber o que pediu. E então surgem os testes emocionais, psicológicos, espirituais. Testes que parecem injustos, mas que estão moldando sua capacidade de sustentar aquilo que está chegando. E é aqui que muita gente desiste. Porque, antes de entregar algo grande, o universo verifica se você realmente está pronto para isso. E Jung falava sobre isso com precisão. O ouro só aparece após o caos da alquimia interna. Não existe evolução sem que você encare aquilo que te machuca, aquilo que te limita, aquilo que te prende. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A sensação de estar no meio de uma tempestade, mesmo sabendo que existe um sol enorme atrás das nuvens. E esse é o sinal mais claro de que você está prestes a receber algo gigantesco. Quando a vida começa a te mover de forma tão intensa que você não consegue mais permanecer no mesmo lugar emocional. Você é empurrado para dentro de si mesmo, para enfrentar sombras, para curar feridas, para romper ciclos, para descobrir uma força que você não sabia que tinha. E é nesse processo que um novo você começa a emergir. Aos poucos, de forma quase imperceptível, você percebe que está mais consciente, mais atento, mais profundo. Você começa a enxergar padrões que antes passavam desapercebidos. Começa a perceber comportamentos, oportunidades, sinais, pessoas que você antes ignorava. Seu olhar muda, sua energia muda. Você começa a vibrar em outro nível.
E é justamente isso que atrai o que está vindo. Você não recebe algo grande, você se torna alguém capaz de recebê-lo. E talvez você não tenha percebido, mas o próprio fato de você estar ouvindo essa mensagem agora é uma prova de que está acontecendo uma mudança significativa dentro de você. A própria psicologia explica isso como atenção seletiva. Você só conecta com conteúdos que conversam com o estado atual da sua alma. Nada é por acaso. Nem você estar aqui, nem você escutar isso justamente no momento em que sua vida começa a mostrar sinais de expansão interna. E enquanto tudo isso acontece, existe um detalhe importante. Sua mente tenta te sabotar. Não porque ela é má, mas porque evoluir exige que você deixe para trás tudo aquilo que antes te dava segurança. E abandonar o velho exige coragem. É por isso que, nesse ponto da jornada, a dúvida se torna mais forte, a insegurança cresce, o medo tenta tomar conta. Mas esses sentimentos não significam que você está no caminho errado. Significam exatamente o contrário. Quanto maior o medo, maior o portal que você está prestes a atravessar. E essa travessia exige presença, exige força, exige que você continue, exige que você não abandone a si mesmo. Porque o que vem depois desse ponto é onde a sua vida muda, é onde a virada acontece, é onde o universo entrega aquilo que está prometendo desde que você aprendeu a desejar. E isso acontecendo agora. É o presentão de dezembro, porque aqui em novembro você consegue garantir teste Bocati com mais de 60% de desconto, mais 3 brindes especiais. Acesse o link na bio ou nos comentários e garanta já o seu mapa da alma para dezembro. A vida sempre nos oferece 2 caminhos: o de quem ignora os sinais e o de quem finalmente decide enxergá-los. E talvez você não perceba agora, mas existe o instante exato, quase sagrado, em que tudo dentro de você muda silenciosamente. É como se uma força invisível reorganizasse seus pensamentos, seus medos, suas intenções, e de repente aquilo que antes parecia confusão começa a ganhar forma, direção e destino. E se você sente que ultimamente algo está diferente, que suas percepções estão mais afiadas, que suas emoções parecem mais profundas, que sua intuição está quase gritando, então talvez esse seja o seu momento. Jung dizia que nada do que acontece dentro de nós é acidental. Cada desconforto é uma seta, cada dor é um convite, cada coincidência é uma revelação camuflada. Porque antes de algo grande chegar, a vida testa, mexe, incomoda, exige. Primeiro ela desmonta você, depois reconstrói. Primeiro ela tira tudo o que você achava essencial, depois devolve o que realmente importa. É assim que começa o processo silencioso que antecede toda grande virada. E o mais curioso é que você nem sempre percebe a mudança, mas o mundo percebe. Seu olhar fica diferente, sua postura muda. A maneira como você respira, escuta, reage, pensa e até mesmo como lida com o silêncio passa a carregar outro significado. Como se você estivesse andando numa ponte entre quem você era e quem você está prestes a se tornar. E essa ponte é estreita, é incômoda, é solitária, é emocionalmente intensa, mas é também o lugar onde o universo coloca apenas aqueles que estão prontos para receber aquilo que a maioria das pessoas não suportaria carregar. Porque coisas grandiosas não chegam para quem vive distraído, elas chegam para quem está desperto. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora, uma inquietação que não sabe explicar, uma vontade de mudar algo sem saber o quê, um chamado interior que te empurra, mesmo que suas circunstâncias ainda não permitam enxergar o destino final. Não se engane, isso não é cansaço, isso não é ansiedade, isso não é coincidência, é expansão. Jung explicava que, quando a psique está se preparando para um salto evolutivo, os primeiros sinais aparecem nos lugares mais sutis. Pequenas percepções, pequenos incômodos, pequenos rompimentos, pequenas sincronias. É como se o universo estivesse alinhando tudo nos bastidores, enquanto você,
Por fora, sente apenas a pressão da mudança se aproximando. E por mais que pareça assustador, esse processo é exatamente o que separa aqueles que repetem a vida inteira daqueles que finalmente vivem o que nasceram para viver. Porque antes de algo gigantesco entrar, o universo precisa expulsar tudo aquilo que ocupa o espaço errado dentro de você. Não existe evolução sem desapego, não existe grandeza sem ruptura, não existe transformação sem atravessar o próprio caos. E aqui está uma verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir. Você não está passando por tudo isso por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por acidente. Você não está sentindo o que sente sem um motivo. Existe algo imenso convergindo silenciosamente na sua direção. Algo que exige de você força emocional, clareza mental, coragem espiritual. Algo que só chega para quem está preparado, mesmo que ainda não saiba disso. E se você chegou até aqui de verdade, isso significa que você sente, que você reconhece, que você entende. Não racionalmente, mas intuitivamente. A sua alma sabe o que está vindo. Ela sempre soube. E talvez o único passo que faltava era você ouvir uma voz que dissesse: continue, não pare agora. Você está mais perto do que imagina. E é por isso que eu preciso te dizer algo importante, algo que muitos ignoram, mas que define completamente o rumo da sua vida a partir deste ponto. Você não pode voltar a dormir depois de acordar. Uma vez que você percebe os sinais, fingir que não viu é se auto-sabotar. Seu futuro está chamando e se você não atender, ninguém vai atender por você. E agora, antes que você siga para a próxima fase dessa transformação, eu quero te pedir algo muito simples, mas extremamente poderoso. Inscreva-se no canal e ative o sino. Não apenas porque isso me ajuda, mas porque se você chegou até aqui, significa que você está profundamente alinhado com esse tipo de conteúdo e as próximas mensagens que eu preparar vão ser como combustível para a jornada que você está prestes a iniciar. E isso não é um clichê. Eu preparo cada palavra pensando em pessoas como você. Pessoas que sentem, que buscam, que não aceitam viver no piloto automático. Pessoas que estão prontas para algo maior. Então, permita que esse movimento continue te alcançando. Permita que o próximo passo chegue até você no exato momento em que você mais precisar. Clique em inscrever-se, ative o sino de notificações e deixe o universo falar com você quando for a hora. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe. Você não pode saber, mas alguém perto de você está passando por algo que não teve coragem de admitir. E um simples gesto seu pode ser exatamente o sinal que essa pessoa precisa para despertar. Agora respire fundo, porque a próxima fase está mais perto do que você imagina.